Oi pessoal, eu tô aqui no início do vídeo para falar com vocês e sejam bem-vindos, tá? Nossa aula de Química do segundo ano. Boa tarde, bom dia ou boa noite, sei lá que hora que você está assistindo esse vídeo, mas espero que você aprenda um pouco sobre equilíbrio químico, principalmente a sua introdução. Eu prometi um vídeo gravado eu mesmo falando, como assim, eu mesmo mostrando meu rosto e tudo mais, só que minha câmera deu um probleminha e não tive como eu gravar na escola, mas não se preocupe, as próximas aulas serão normalmente como você já conhecia lá em arte, tá bom? E aí eu coloquei um cara aqui que eu sigo há muito tempo e ele é muito importante, vai explicar bem direitinho tudo que eu já ia explicar, sabe? De uma forma bem didática, de uma forma bem fácil de percepção. E aí eu aguardo vocês na segunda-feira que vem com uma aula gravada na escola, né? Sobre equilíbrio químico iônico, né? O equilíbrio iônico, que é o conteúdo propriamente dito que a gente já ia começar. Tá certo? Um abraço a todos e até a próxima segunda. Beijão, se cuidem, tá bom? E não esqueçam de colocar o seu nome e turma aqui nos comentários do vídeo, aqui embaixo, para servir como frequência, tá bom? Um abraço. E fiquem com o vídeo, ele é muito interessante. E eu vou cobrar coisa deles, hein? Assistam. E aí, pessoal, boa noite. O módulo de hoje nós vamos estudar equilíbrio químico. Como o nome já diz, equilíbrio químico é a parte da fisicoquímica que estuda as reações reversíveis. E o que é uma reação reversível? Uma reação reversível, na verdade, são duas reações que acontecem simultaneamente. Ao contrário do que a gente pode imaginar, a maioria das reações são reversíveis. É porque nem sempre interessa dizer que são. É importante dizer quando a questão dá um enfoque desse assunto. Vamos mostrar como isso acontece. Olha só, eu coloquei aqui uma reação entre dois gases, o gás hidrogênio e o gás cloro. Como vocês viram no módulo da cinética química, os dois gases são colocados dentro de um reator, um sisteminha fechado, e vai ter um momento que, a partir de uma energia de ativação, ocorrerá a colisão eficaz entre esses dois reagentes. Nesse momento, a reação começa, e aí a reação inicia produzindo o cloreto de hidrogênio ou gás clorídrico. Está lá, que é o HCl. Beleza. À medida que o tempo passa, a reação está acontecendo, obviamente a quantidade de reagentes vai diminuindo e a quantidade de produtos vai aumentando. O que esperamos é que, num determinado momento, a reação acaba. Acabe por quê? Os reagentes acabam e o produto se forma completamente. Só que isso praticamente não acontece, isso não é possível. Por quê? Imagina, observem vocês que o HCl é um gás, assim como os gases hidrogênio e cloro. Significa dizer que toda mistura gasosa é sempre uma mistura homogênea. Então há uma dificuldade muito grande de se retirar o HCl do meio reacional, que é o produto da nossa reação. Mas é muito difícil retirar ele, porque ele está misturado aos gases que ainda não reagiram. Sabe o que significa dizer isso? Significa que num determinado momento, o simples fato de ter essas moléculas dentro do reator vai fazer com que o HCl passe a ser um reagente de uma outra reação. É verdade, uma reação indesejável, mas vai acontecer. O HCl vai acabar num determinado momento se decompondo em H2 e Cl2. Nesse momento, duas reações estão acontecendo simultaneamente, uma desejada e outra indesejada. Então essa dupla seta mostra o momento que a reação é reversível, ou seja, mostra que duas reações, na verdade, estão acontecendo ao mesmo tempo. Ok? E aí, como é que funciona isso? Funciona o seguinte, quando é que uma reação dessa acaba? Uma reação dessa não acaba nunca. Então o que a gente vai esperar de uma reação dessa se ela não acaba nunca? Olha o que nós vamos esperar. Observa, eu vou aqui chamar de sentido 1, que é o sentido desejado, sentido direto, e vou chamar aqui de sentido 2, que é o sentido indesejado, que é o sentido indireto. Então, são duas reações acontecendo ao mesmo tempo. Se você lembra do capítulo de cinética química, eu sei que você lembra,
À medida que essa reação está caminhando no sentido 1, vamos imaginar esse gráfico de velocidade em função do tempo. No tempo t0, ou seja, no início da reação, nós só temos a velocidade acontecendo no sentido 1. Vocês concordam com isso? Por quê? No tempo t0, só eles existem no meio reacional e a reação só acontece para lá. Então a velocidade no sentido 1, ela é máxima no tempo t0. Já a velocidade no sentido 2, ela surge da origem, porque ela não existe no tempo t0. À medida que o tempo passa, a reação está acontecendo no sentido direto, então a concentração dos reagentes diminui. E toda vez que a concentração dos reagentes diminui, diminui junto a frequência de colisões e por isso diminui também a velocidade da reação. Então, à medida que o tempo passa, a velocidade no sentido 2 está caindo, ok? Só que a concentração do HCl está aumentando e, portanto, a velocidade no sentido 2 é maior. Então, à medida que a velocidade no sentido 1 está caindo, a velocidade no sentido 2 está aumentando. Isso vai acontecendo até que num determinado momento, que eu aqui vou chamar de tempo T1, olha o que vai acontecer. As velocidades nos dois sentidos são iguais. Então a gente diz que V1 é igual a V2. O que isso significa, pessoal? Se nesse determinado tempo T1 as velocidades são iguais nos dois sentidos, começa a dar a impressão que a reação está parada. Por quê? Com a mesma velocidade que os gases hidrogênio e cloro reagem para produzir HCl, o gás HCl se decompõe para formar os gases H2 e Cl2. Então a gente diz que nesse momento aqui, nesse tempo T1 em que V1 igual a V2, a reação entrou em equilíbrio. É o que a gente chama de equilíbrio químico. Não significa dizer que a reação parou. Não, a reação não parou. Mas elas estão acontecendo com velocidades iguais nos dois sentidos. É como se fosse o fim da reação. É como se não pudéssemos esperar mais nada a partir desse momento. Vou dar um exemplo de cotidiano que eu acho que ilustra bem. Imagina você fazendo um exercício numa esteira ergométrica. Então você está lá fazendo um exercício numa esteira e você percebe que você passa ali minutos e mais minutos e não sai do lugar. Então isso significa que você está parado? Não. Então por que você não sai do lugar? Você não sai do lugar simplesmente porque a sua velocidade num sentido é exatamente igual à velocidade da esteira no sentido contrário. Então, como as duas velocidades são iguais, parece que você está parado. Mas não, o equilíbrio é dinâmico, você está em equilíbrio com a esteira ergométrica. É exatamente a mesma coisa que acontece no equilíbrio químico. São duas reações acontecendo com velocidades idênticas nos dois sentidos. Então, sempre que nós estivermos diante de uma reação desse tipo, reversível, o que esperaremos dela? Esperaremos que ela entre em equilíbrio. E no momento que ela entrar em equilíbrio, a gente então tem que se posicionar ou para fazer um cálculo ou para responder alguma coisa na prova. Vamos então adiante ver o que a gente tem que fazer entendendo que uma reação entrou em equilíbrio.